Estamos meditando sobre a vida de Neemias. E comparando com a nossa vida nesses tempos de pós-pandemia, de pandemia ainda vivemos, porque nossas famílias foram afetadas, relacionamentos foram afetados, negócios foram afetados, empresas, organizações, igrejas. Mas nós precisamos reconstruir as nossas vidas, né? Novos projetos, novos planos. Nós não podemos ficar choramingando apenas os problemas que enfrentamos e precisamos nos reconstruir. E o livro de Neemias tem uma história que mostra um tempo de reconstrução. Um povo que, liderado por Neemias, reconstruiu seus muros, reedificou uma cidade para que pudesse crescer. Nós vimos desde a primeira mensagem que em tempos de reconstrução, nós vivemos tempos de reconstrução, nós precisamos, em primeiro lugar, ouvir a Deus, ouvir ao Espírito Santo. Nós precisamos reconstruir, mas com compaixão. A Bíblia diz que Neemias, ele orou por 4 meses. E além disso, quando ele ouviu as notícias da cidade, como estava a cidade, ele chorou, teve compaixão pelas pessoas. Se nós queremos reconstruir a nossa vida, nossos projetos, em primeiro lugar, ouça Deus, o que Deus quer de você. Segundo, não pense só em você, tenha compaixão, faça algo que abençoe pessoas. Em terceiro lugar, Neemias orou. E orou, não orou pouco, né? Orou 4 meses. Ele reconstruiu em 52 dias, mas passou 4 meses orando. Depois, na quarta mensagem, nós falamos sobre, estendemos esse tempo de oração, né, elementos da oração de Neemias, algumas características que nós vimos na oração dele. Depois nós vimos que Neemias ele reconstruiu, mas reconstruiu com excelência. Ele não reconstruiu de qualquer jeito. E para você ter um alto nível de excelência em qualquer coisa que você fizer, um esportista, por exemplo, tem o BC, né, que é jogador, ele sabe que ele precisa, alguns professores de educação física e tal, você precisa de estresse e descanso. Estresse e descanso. Não é assim? O cara tem que dar os piques, e aí, se você só treinar todo dia, você pode estressar demais o seu corpo e ter um ferimento, uma lesão, alguma coisa. E à medida que você vai nesse ritmo de estresse e descanso, você vai se desenvolvendo cada vez mais. Seus limites vão sendo rompidos. A excelência é alcançada assim. E aí nós falamos sobre reconstrua a última mensagem com um projeto. Tenha um projeto, tenha um plano para reconstruir sua vida, sua empresa, sua organização, seus negócios, seu casamento, seus relacionamentos. Você precisa de um projeto, meu irmão. Qual que é o projeto que você tem desenvolvido? Eu não tenho ainda, então é tempo de buscar. Esse projeto, esse plano, essa reconstrução da sua vida, ela precisa ser um projeto de reconstrução que vai precisar desses 2 princípios aqui: prudência e ousadia. Diga prudência e ousadia. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2. Vamos ler do versículo 9 ao 19. E aí depois nós vamos meditar versículo a versículo. Deixa eu virar aqui que já está ficando pequenininha as letras para mim. Versículo 9. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei me fez acompanhar uma escolta de oficiais do exército de cavaleiros. Lembra a última mensagem? Neemias se apresenta ao rei da Pérsia, e aí ele vai até o rei para fazer, depois de 4 meses de oração, para fazer alguns pedidos ao rei, para que ele pudesse voltar para a sua cidade e reconstruir os muros. Depois desse pedido, ele fala disso. Ele pede cartas, que o rei lhe desse cartas para que ele fosse, na viagem dele da Pérsia até Jerusalém, que não era perto, ele fosse passar por outros territórios que estavam debaixo do domínio persa, ele pudesse passar por esses lugares se tivesse um visto. Essa carta seria um visto. Se ninguém bloqueasse ele numa fronteira lá e impedisse ele. E ele conseguiu tudo isso. Então fui com os governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei, que o rei tinha dado. O rei me fez acompanhar uma escolta de oficiais de exército e cavaleiros. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando souberam que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém, versículo 11, e depois de 3 dias de permanecer ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Neemias foi para a balada. Não foi para a balada. E eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montando. De noite, saí pela porta
me perdi. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, Oronita e Tobias, oficial amonita, e Gesem, chegou o terceiro, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e sua história não há nada de memorável que favoreça a vocês. Mas quando a gente medita nessa história de Neemias, nós temos que lembrar o seguinte: que existe muita sabedoria nessa história, nessa caminhada de Neemias. Tem princípios aqui que o mundo corporativo exalta, fala como grandes descobertas. Se você abrir revistas, exame, tudo isso, tantos livros de liderança, se você pegar a história de Neemias, esses livros, a história de Neemias conta, já fala desses princípios. Então, se você é líder, se você é um jovem, se você já estava, tem sua empresa, pastor, já tenho experiência. Mas se você tem o seu negócio, se você quer montar o seu negócio, se você lidera algo, desde a tua casa, desde uma empresa, desde um ministério, desde um familiar, qualquer coisa, estude Neemias. São livros, é um livro que fala sobre princípios de liderança. Nessa história aqui, que nós vemos, Neemias, ele foi um homem que agiu e construiu um plano com prudência e com ousadia. E nós meditamos algumas mensagens já atrás aqui, que parece que de propósito, eu creio que é um pouco, que ele usa algumas coisas que são antagônicas. Por exemplo, são contrárias, parecem ser contrárias. Lembra que eu falei para vocês que parece que Neemias, alguns crentes dizem o seguinte: se você depende de Deus, você ora. Se você depende de você mesmo, você faz planejamento. Tem gente que não consegue combinar as duas coisas. Acha que oração e planejamento são coisas distintas, que não andam juntos. Mas Neemias vem e prova o contrário. Neemias era um homem que enquanto orava, ele planejava, enquanto planejava, ele orava. Tem gente que acha que planejamento é coisa de quem confia em si mesmo. Não, você tem que planejar. Mas você não pode confiar só no seu planejamento, você tem que orar. As duas coisas andam junto. Enquanto ele orava, ele planejava, enquanto planejava, ele orava. Pareciam coisas antagônicas. Outra coisa, o foco em pessoas e projetos. Tem pessoas que dizem: fulano, ele só pensa em projeto, ele não olha para as pessoas. E outros dizem: o fulano só pensa em pessoas, não tem projeto nenhum, só pensa em relacionamentos. As duas coisas têm que andar juntos. Nós precisamos envolver pessoas, assim como Neemias, que envolveu pessoas em projetos que abençoavam outras pessoas. Então são coisas que andam juntos. Oração e planejamento, pessoas e projetos. E aqui parece que é antagônico também. Prudência e ousadia. Não, ou o cara é prudente ou o cara é ousado. Não, as duas coisas andam junto. Parece que é o oposto, mas não é. Neemias vai mostrar para a gente que é possível você ser prudente sem deixar de ser audacioso nos seus planos e nos seus projetos. E Neemias é um tipo de Cristo, ele é uma representação de Cristo. Esses elementos que eu falo aqui, por exemplo, estão na vida de Jesus, na plenitude. Neemias deixou o palácio do rei da Pérsia, do maior governo da época, para ir a Jerusalém, reconstruir a vida de pessoas, numa cidade que estava destruída.
Jesus deixou os céus, a glória de Deus, se fez homem e veio para nos, deixou a glória do Pai, entrou na história para reconstruir a minha e a sua vida. Da mesma forma que Neemias. Como que ele fez isso? Deixando-se morrer naquela cruz, pagando um preço por mim e por você. Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que ninguém tivesse dúvida que ele era quem ele dizia ser, o Filho de Deus. E dessa maneira, quando eu compreendo quem é Jesus, o que ele fez por mim, a sua obra na cruz, e a gente se rende a esse amor, recebe o perdão dele, alguma coisa começa a acontecer na nossa vida. Ou seja, a nossa vida começa a ser reconstruída. Se você ainda não reconheceu e não entendeu o que Jesus fez, você precisa entender e entregar sua vida a ele, para que ele possa reconstruir a sua vida. Neemias é uma figura, é um tipo de Cristo, uma figura profética do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa mensagem de hoje eu quero te desafiar, assim como Neemias, a nós integrarmos, vivermos, conciliar essas duas coisas, prudência e ousadia. E a Bíblia nos dá exemplos disso. A Bíblia, por exemplo, fala em 2 Timóteo 1,17, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Filósofos já falaram, um monte de gente já falou sobre isso, sobre prudência, a importância de ser prudência e tal, ter prudência. E ser ousado. Mas a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu confesso que antes de estudar esse texto, eu lembrava desse espírito de ousadia, não lembrava do resto. Deus nos deu espírito de ousadia, a gente sempre fala isso. Olha, Deus nos deu espírito de ousadia. Não nos deu, o texto fala assim, não nos deu espírito de covardia. Ou seja, é o oposto de ousadia. A covardia é o oposto da ousadia. Mas de poder. Poder está ligado à ousadia. E de equilíbrio. Equilíbrio está falando do quê? De moderação. Está falando de prudência. É isso que o texto está falando. Olha, ele está dizendo assim, poder, mas aqui está ligado à ousadia, a poder de execução, a poder de ação, de fazer algo. Agora esse equilíbrio está falando de prudência, de moderação, de cuidado. De antes de agir, você refletir, você pensar. Mas ele fala algo aqui, que os filósofos não pensaram, que outras pessoas não pensaram, que ele coloca algo no meio disso. Um outro elemento, além da prudência, a ousadia, ele coloca o amor. Note, Deus tem nos dado o espírito, não de covardia, mas de poder, ousadia, de equilíbrio, mas no centro de tudo isso está o quê? Amor. Está o amor de Deus. Então eu e você precisamos entender isso e conciliar prudência e ousadia. Se você pensar um pouco, às vezes em nome da prudência, nós nos tornamos apáticos. Já pensou, eu estou sendo prudente, mas daí a gente acaba esfriando, sendo apático, deixando de ajudar quem a gente precisa, não percebendo algumas coisas. Em nome da prudência, às vezes a gente se omite. E nos falta amor, por causa de prudência exagerada. Assim como também, às vezes as pessoas, em nome da ousadia, agridem outros, avançam o sinal, faz aquilo que não tem que fazer, desrespeita. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, você observa pessoas que são prudentes, se tornaram prudentes demais, até líderes que se tornaram prudentes demais, e não fizeram aquilo que deveriam fazer, em organizações e tantas outras coisas na vida. Pessoas que se acovardaram. Por outro lado, tem pessoas que em nome da coragem, da ousadia, vão além, caminham por si só. Só que nós podemos conciliar essas duas coisas. Nós vamos ver nessa mensagem a prudência na vida de Neemias, algumas demonstrações de prudência na vida de Neemias e também demonstrações de ousadia, e aí fazer uma reflexão para a nossa vida. Nós já vimos nas outras mensagens, eu não vou gastar tempo aqui, pastor, eu não vi as outras mensagens, olhe no YouTube, @ICD Maringá, tem lá mais 6 mensagens para você refletir sobre a vida de Neemias, do capítulo 1 e o capítulo 2 de Neemias. Mas a prudência na vida de Neemias, nós vimos já de outras formas, ela é demonstrada quando ele tem uma informação confiável. Ele recebe uma informação, ele está lá na Pérsia, ele recebe a informação de como estava Jerusalém. Ele recebeu
uma informação do seu irmão. Ele não foi no WhatsApp, ele não foi nas redes sociais. Eu recebi aqui no grupo do WhatsApp uma notícia, olha, será que é verdade? E saiu espalhando. Não, ele foi numa fonte confiável. Ele não foi nos fake, aí, né, nas fake news. Foi ouvir uma fonte confiável. Isso demonstra o quê? Prudência. Neemias dedicou tempo à oração. Ele dedicou tempo à oração. Ele recebeu aquela informação e não foi logo fazer algo. Ele recebeu a oração e não teve o ímpeto. E não foi apressadamente fazer algo, ele foi orar. E ele ora por 4 meses. Pastor, como é que você sabe 4 meses? Assista a primeira mensagem. Em novembro, abril, ele orou. Ele foi orar. 4 meses de oração e planejamento, porque Neemias, enquanto ele orava, ele planejava. Enquanto planejava, ele orava. E outra coisa, isso demonstra prudência. Deus coloca algo no teu coração. Deus coloca um projeto, um sonho. Deus começa a colocar algo no coração. Não saia correndo fazer, meu irmão. Pegue informações. Guarda no teu coração e vai orar primeiro. Vai orar. Terceira coisa, Neemias, na própria vez que ele vai conversar com o rei, vai ter a conversa com o rei, você vê uma demonstração de prudência na vida dele. Porque na forma que ele fala com o rei. Ele não tira o mérito do rei, ele vai com. Ele sabe o momento de falar com o rei. A gente falou isso na última mensagem, a rainha estava junto, o homem do lado da mulher, ele fica mais generoso, e tudo isso. E ele foi no momento certo, falou com reverência, mesmo sabendo que era a vontade de Deus. Ele podia chegar assim, ó, Deus me falou, Deus que criou você, colocou você nesse trono. Deus está falando, faça isso, faça aquilo para o meu servo. Ele não chega a fazer isso. Rei, ele vai com prudência. E no conteúdo, ele demonstra prudência. Porque ele se preparou, ele fala sobre prazo, ele fala sobre as cartas. Olha, ele se prepara, se acontecer algum imprevisto, ele minimizou os riscos. Isso mostra um homem que tinha prudência. Olha o versículo 9, o que diz? Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei me fez acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. Mas quando Neemias estava na presença do rei, ele já tinha orado por 4 meses, orado, planejado, pesquisado, indo no Google, descobriu quem que era o chefe da floresta. Olha o texto, ele fala, ele sabe o nome do cara, ele sabe por onde os territórios que ele ia passar. Ele já tinha pesquisado, orado, planejado, e aí ele solicita cartas ao rei, para poder atravessar sem problemas os territórios. Ele minimizou os riscos. Já pensou? Ano passado nós tivemos uma situação assim, a Rebeca e a Karina foram para o Chile, fizemos por uma agência de um amigo a compra do pacote deles, era o presente de 15 anos da Rebeca. Chegamos no aeroporto ali em Londrina, que eles iam para São Paulo, ela é a Karina, e aí iam para o Chile. Chegamos lá, lembra? Claro que lembra, né? Cadê a carta de autorização dos pais? Não, mas eu sou o pai e ela é a mãe. Não, tem que ter uma carta. Porque o pai não está vindo viajar, são só os dois. Não, mas eu estou aqui, eu assino aí. Não, tem que ser no cartório, registrado. O voo saía acho que 6 horas da tarde? 6 horas. Nós, graças a Deus, nós chegamos lá por 3 e pouco lá. 4 horas. O cartório fechava 5 horas. Meu Deus do céu. O menino da agência não sabia, porque parece que a lei tinha mudado. Isso foi de última hora. Luan, não fica com medo, pode vir na igreja, tá? Aí nós ficamos desesperados. E agora? Vamos no cartório. Peguei o carro, estava em Londrina ali, quem conhece o aeroporto até ali, ó, centro. Fomos no cartório, chegamos lá, eu tenho que fazer uma carta assim, de autorização da minha filha para viajar. Ah, mas você trouxe ela? Eu falei, não. Pesquisamos na internet. E aí eu falei, me dá um papel, aí eu escrevo, de punho. Mas a moça, mas pode de punho? No cartório, não sabia. Eu falei, ué, quer mais autorização que eu escrevendo aqui? E aí eu tive que reconhecer firma, eu tive que fazer minha assinatura lá no cartório. Eu fiz a carta, pedimos um monte de cópia autenticada, porque eles iam passar em outros aeroportos, né? O pobre vai viajando, pingando tudo que é lugar. Assim. Aí para passar na Bolívia, São Paulo, Paraguai, sei lá onde que eles foram mais. E aí deu certo. Se nós soubéssemos, o que nós faríamos? Já tinha saído com isso tudo pronto. É exatamente por isso que Neemias passa. Só que Neemias faz o quê?
Antes que alguém me bloqueie lá na alfândega, em algum lugar, eu já tenho aqui os vistos, a autorização. Ele se preparou. Mas a prudência de Neemias, na vida de Neemias, Neemias demonstra aqui prudência. Outra coisa, no cuidado com a segurança. Olha o versículo 9, final do versículo 9 diz: acompanhou-me uma escolta de outros postos, de oficiais de exército e cavaleiros que o rei enviou comigo. Neemias, ele demonstra prudência, isso revela a prudência de Neemias. O fato de terem seguranças com ele. Vai que acontece alguma coisa. Mas isso é demonstração de segurança. Você já viu aquele crente que fala, ele acha porque ele leu o Salmo 23, porque ele deixa aberto o Salmo 23, o Salmo 91, a Bíblia dele lá aberta. Ele acha que ele não precisa fechar a porta da casa, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos pastor, que é isso? Para que ter medo? Dorme com a porta escancarada. Né? Pastor, eu ando em qualquer lugar da cidade, nas bocas mais quentes eu entro. Por quê? Porque o anjo do Senhor está comigo, ele acampa ao redor dos E o cara acha que ele é o super. Eu não preciso de máscara, porque se tinha que pegar, vai pegar. Cuidado. Cuidado. Porque isso aqui é usar o texto fora do pretexto. Neemias confiou em Deus, confiava em Deus, confiava no cuidado de Deus, confiava, mas ele não era imprudente. O fato dele confiar em Deus não fez que ele não tivesse cuidados com a segurança. Ele foi preparado. Amados, isso é algo para o nosso dia a dia. Ele tinha habilidade para enxergar as coisas, para perceber. Isso fala para nós temos que cuidar esses tempos. Amados, a pandemia não acabou. Tem ainda casos, tem pessoas morrendo, tem pessoas que a gente conhece. Se o número é alto ou não sei se em algum momento os números eram elevados demais ou não eram, não importa. Eu tenho conhecidos que sofreram. Hoje, a Karina viu de um amigo nosso, muito amigo, o irmão do Fábio, o Fabiano Jopo. Teve a Covid lá em Ponta Grossa, dias atrás, aí melhorou, mas agora ele está dizendo que o pós está sendo pior do que na época, porque está tendo alguns efeitos colaterais. Outro amigo ouvi dizer que o irmão dele pegou Covid, o fígado está com problema. Né? O seu Sebastião, que morreu semana passada, pai de um pastor amigo nosso, né, já tinha melhorado. 5 dias depois começou a ter complicações. Por que eu estou dizendo isso? Cuide-se. Porque tem surgido nesse período aí uma teologia disfuncional que diz o seguinte, que olha, se eu tiver que pegar, eu vou pegar, não adianta, eu não vou, Deus cuida de mim, Deus sabe se chegar a hora. Amados, a Bíblia não ensina isso. Isso é deturpação do texto, é tirar o texto do contexto. Aí a pessoa acha que não, eu confio em Deus. É o uso do texto da Bíblia fora do contexto como pretexto, para a pessoa fazer o que ela bem entende. E ela não faz isso porque ela está sendo submissa a Deus. Não, eu me submeto à vontade de Deus. Não, ela faz isso porque ela quer ser autônoma. Nós não somos autônomos. Neemias não era autônomo. Ele tinha uma palavra de Deus, ele tinha a vontade de Deus para ir. E ele faz o quê? Ele vai com segurança, ele vai com cartas, ele minimiza os riscos, ele pensa nos custos. Ele não deu passos sem medir. Porque ele estava confiando em Deus. Se submetia a Deus e as circunstâncias, inclusive, se precisasse. Versículo 10. Sanbalate, Oronita e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando souberam que alguém estava interessado no bem dos israelitas. A segunda demonstração de Neemias, de prudência de Neemias, é que Neemias se demonstrou prudente, mesmo diante da oposição. Sanbalate e Tobias. Esses caras, é os tal dos nós cegos na Bíblia. O povo de Deus, numa grande obra, tinha esses dois para se opor. E a gente vê, além dessa preocupação com a segurança, você vê que eles ficam, Neemias tinha, agora ele vai encontrar o quê? Oposição. E esses dois caras estavam irritados. Sanbalate, ele era um cara meio judeu. Ele era um meio judeu, porque ele habitava na região de Samaria. Provavelmente era o governador da região de Samaria. E ele tinha interesses políticos e econômicos para que Jerusalém não fosse reedificado os muros, que a cidade ficasse aberta. Na situação que estava, Tobias era um oficial amonita, da terra de Amon. E essa palavra oficial aqui não quer dizer um cargo importante, ele era tipo um servo do Sanbalate. É um cara que trabalhava para o Sanbalate, era o serviçal do Sanbalate. Está aqui, Sanbalate. Opa, estava lá. Junto com Sanbalate. E o que deixa esses dois indignados
É perceber que Neemias se move na direção de Jerusalém para fazer algo de bom, para abençoar pessoas, para ajudar a reconstrução daquela cidade, a economia daquela cidade. A impressão que dá é que Neemias estava mexendo no... Como é que tem aquele livro lá? Alguém mexeu no meu queijo, né? Alguém estava mexendo no queijo ali de Sanbalat e Tobias. Alguém mexeu em algo deles. E isso me faz pensar em algo, e você tem que pensar em algo, amados. Se você não quer ter inimigos, se você não quer ter opositores, tenha uma vida medíocre. Você não quer ter problema com ninguém, você não quer se indispor com ninguém, você não quer ter inimigos ou opositores, seja medíocre. Pastor, que é isso? Seja na média. Seja alguém na média. Não fede nem cheira. Que não faz diferença. Se você não quer ter opositores, não faça diferença. Faça o óbvio. Trabalhe sempre na média. Não mude processos que estão gerando injustiça. As coisas estão dando errado. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, se você quiser fazer diferença na vida de alguém, de uma pessoa, de uma cidade, de um lugar, seja o que for, prepare-se, porque o único meio de você não ter opositores e inimigos é sendo medíocre. É a mediocridade. E se você for medíocre no que faz, aí sim, fique tranquilo, ninguém vai se preocupar com você. Pastor, ninguém se preocupa comigo, ninguém está aí para a minha vida. Será que eu não estou sendo medíocre? Medíocre que é a média. Precisa de 7 para passar. Passei, tirei 7, tá bom. Ninguém vai ficar meio inseguro com a sua presença. Agora, se você entra num lugar, você não fez nada, você não falou nada, mas se começa a ter gente se incomodando com você, pode saber que você está fazendo diferença. Às vezes, só a sua presença naquele lugar já incomoda o mundo espiritual e pessoas. Quando a gente vê, ou quando a gente lê o texto aqui, vê alguém como Neemias, que trabalha com excelência, trabalha com a motivação certa, ele quer honrar a Deus, um homem que ao longo da história mostrou os seus princípios de justiça. Certamente, quando um homem, uma pessoa dessa como você, entra num lugar, ele desestabiliza o sistema, ele desestabiliza a estrutura, ele incomoda o sistema, e a opressão é criada. Surge os Sanbalat e Tobias. Talvez a tua vida tenha muito Sanbalat e Tobias enchendo a paciência. Se um cristão hoje entrar na política, pode saber, vai ter um monte de Sanbalat e Tobias que vão se opor. Quando você quer trazer princípios bíblicos para a vida das pessoas, mas aqui não é igreja. Nossa vida, amados, não temos diferença entre aquilo que a gente vive aqui e eu vivo lá fora. São os princípios bíblicos. A política é um bom exemplo disso. Mas nós vimos aqui que a prudência está ligada a você lidar bem com a oposição também. Porque o versículo 19, dá um pulo até o versículo 19, diz assim: quando, porém, Sanbalat, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, apareceu mais um lá, hein? O terceiro, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão se rebelando contra o rei da Pérsia? Esse Gesem, o árabe, a palavra original aqui hebraica no texto é Oemir. Oemir é a palavra que origina Emirados. Então, provavelmente esse árabe aqui, durante aquele período do domínio babilônico, do domínio medo-persa, essa região que a gente conhece ali como Emirados Árabes, Arábia Saudita, ela era um monte de tribos. E essas tribos se juntaram e provavelmente Gesem, né, que eu cheguei do acento aqui, era o representante dessa união de estados, de tribos árabes aqui. Então, o que a gente vê? A oposição que Sanbalat, que Neemias recebe, não era qualquer um Zé Orelha lá que estava comendo mortandela e querendo fazer protesto. Não era qualquer um. Era um governador da Samaria, alguém de influência, quem tem ouvidos ouça, e outro era um líder de povos árabes. Ou seja, eram dois líderes, não era uma oposição frágil, não era qualquer um, era gente de cacife. Um representante de uma confederação de tribos. Quando você olha o versículo 10, tem oposição.
Quando você olha lá, desce o texto um pouquinho lá, versículo 19, tem oposição. E agora, aquela parte do professor que sempre tem. Mas o papel de todo pregador, meninos que estão aí pregando, vocês aí e tal, cadê o pregador de ontem, cadê ele? Aí o pregador, aprendam algo, o papel de um pregador, propósito nosso, de um expositor da palavra de Deus, é sempre ensinar as pessoas a lerem a Bíblia da forma correta. Quando você sobe no púlpito, você vai trazer uma palavra de Deus, mas você tem o papel de ensinar as pessoas a sozinhas elas aprenderem a ler a Bíblia. Então olha aqui, versículo 10, está falando de oposição. Lá embaixo, no versículo 19, ele está falando de oposição também. Agora presta atenção, entre o versículo 10 e o 19 tem uma história acontecendo. O que é? É a chegada em Jerusalém. É o desafio de Neemias de reconstruir. E Deus nos fala muito na Bíblia através da estrutura do texto. Oposição, a gente viu agora há pouco ali naquele texto. Era ousadia, equilíbrio e no meio, amor. Aqui está oposição, mas no meio tinha o quê? Tinha um desafio, tinha a chegada, ou seja, a chegada em Jerusalém, o desafio de reconstruir os muros, estaria sempre envolvido com oposição. Se você quer mudar sua vida, seu casamento, sua vida pessoal, seu relacionamento com Deus, seu ministério, sua igreja, sua empresa, não importa onde você estiver, você vai encontrar opositores. Vale a pena a gente lembrar que às vezes a gente vai encontrar inimigos e opositores porque a gente está fazendo alguma coisa errada também, né? Se faz alguma coisa errada, você vai encontrar. E aí, vai lá, pede perdão, corrige-se e bola para frente. Mas não é o caso aqui. Eu já falei que no meio político você vai encontrar isso. Se você for servir a Deus e querer ser um político, nós precisamos de políticos, homens e mulheres de Deus. Crente não tem que se envolver com política. Crente não tem que se envolver com a má política. Nós temos uma postura aqui que nós não indicamos candidatos, dizemos para a igreja orar, mas nós oramos para que Deus levante homens e mulheres com princípios na política. Homens e mulheres que vão contra esse sistema que está aí no mundo. Porque esse sistema que está no mundo aí, amados, ele está altamente subjugado por valores anti-reino de Deus. E os inimigos estão entrando, os opositores estão entrando. Se você ler o livro de Apocalipse, Apocalipse é um livro, o Eduardo sempre escreve sobre isso, é um livro que reflete como que cristãos lutam contra um sistema, né, babilônico, representado pelo pecado, pelo diabo. Como que os cristãos sofrem combatendo isso. Então, a oposição, sempre haverá oposição. Caminhemos, versículo 11. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, eu vou passar rapidamente isso, ele chegou, depois de uma viagem longa, não era perto, acredite-se que ele viajou cerca de 2 meses em um cavalo, gente, né? Tinha uma equipe toda, 2 meses no cavalo, imagina como é que o cara, né, chegou lá. Depois de 2 meses de viagem, chega a Jerusalém, e ele vai fazer o quê? Vai logo trabalhar, chegou animado para trabalhar. Não, ele 3 dias ali permaneceu, ele descansou. Princípio do sábado, já pregamos sobre isso, não vou falar agora. Nós falamos sobre excelência, a gente falou sobre o descanso. Olha a mensagem de dias atrás sobre excelência. Por que a gente está dizendo isso? Não, ele ficou um tempo ali, mas ele descansou. Cheguei a Jerusalém e permaneci ali. Versículo 12. Saí de noite com alguns dos meus amigos. Saí de noite com alguns dos meus amigos. E aí alguns vão pensar, né? Oh, ele chegou na cidade e foi para a balada. Foi conhecer as baladas de Jerusalém. Não, ele não foi para a balada. Ele diz assim, eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montando. É interessante porque essa questão da prudência, amados, quando a gente olha para esse texto aqui, ele não havia contado a ninguém o que Deus havia posto no seu coração. Os sábios do passado, a Bíblia, Provérbios, exalta muito isso. E a gente vê aqui que Neemias demonstra prudência. Além do descanso, ao chegar ali, praticando o descanso, isso é prudência. Você precisa de tempo para descansar. Pastor, estou moído, estou arrebentado. Não está cuidando direito do teu corpo, do corpo que Deus deu. Tem um tempo de descanso. Mas a quarta demonstração de prudência é que Neemias fica em silêncio.
pode ver pela Bíblia toda e por outros lugares, falar pouco está associado a uma prática da prudência. Tem um monte de ditado que diz isso, né? Em boca fechada não entra mosquito. Tinha um padre jesuíta que dizia o seguinte, o Baltazar Morales, ele dizia, num livro dele, A Arte da Prudência, ele diz assim, o silêncio é o santuário da prudência. Minha avó já dizia, em boca fechada entra mosquito, é a mesma coisa. Quem fala pouco, erra pouco. Até o Provérbios é cheio de texto assim, até o tolo quando fica calado, é dado por sábio. Até o tolo, olha o versículo 16, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais, aos outros que queriam realizar a obra. Karina sempre fala comigo isso. Melhor não fala nada, segura. Sabe quando Deus te dá algo, você tem vontade de sair falando? Deus te deu um projeto, Deus te deu um sonho. Cuidado com quem você fala, meu irmão. Cuidado com quem você compartilha teus sonhos, teus projetos. Porque pode ter, você acha que é um amigo que está ali, que é um Anani, que é alguém ali, que podia até ser o rei da Pérsia, mas não é. É um tal de Sambalat, é um Tobias que está do teu lado ali, que é um Gesem. Então cuidado, Deus está colocando sonhos, vai orar, vai seguir esse processo aqui de Neemias. Perceba, isso aqui é uma realidade nossa muito na nossa vida. Eu já errei muito, amados, por falar o que não deveria falar, para a pessoa com quem eu não deveria falar, compartilhar o que não deveria compartilhar, falar o que não deveria ser dito. Quantas vezes nós já fizemos isso? Eu já fiz isso. E Neemias demonstra prudência, porque ele sabe a hora de falar. Continuando, versículo 13. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão, da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Depois ele diz, saí pela porta do vale, não, é isso aí, 14, fui até a porta da fonte, e o tanque do rei, mas esse tanque do rei, para quem conhece a Bíblia, é que no Novo Testamento vai ser o tanque de Siloé. Lá onde Jesus passa, é o mesmo lugar. Mas ali não havia espaço para passar meu animal. Por isso subiu o vale. O que ele está fazendo? Ele sai de noite, junta alguns amigos, não fala para ninguém o porquê que ele está fazendo aquilo e vai a cavalo. Tinha aquele negócio, quem sabia brincar aqui, fazer barulho de cavalo, né? É que estou segurando aqui, não tem. E ele vai lá. Vai passando pelo vale. Se você tem uma Bíblia que tem aqueles mapas de Jerusalém, ele vai lá pela região sul. E aí ele vai contornando a leste, passando por essas portas, tem um vale. Aí ele vê que não dá, ele desce de volta. Depois ele vai pelo oeste, não dá porque no norte está derrubado. Ele começa a perceber o estado, mas ele não fala para ninguém. Ele vai sondar a terra. Amado, você tem um projeto, sonde a terra primeiro. Você tem um projeto, sei lá, pastor, eu quero montar um negócio na internet. Sonde a terra, estude, pesquise, ore, e aí monte seu projeto. Aí compartilhe com as pessoas certas. Nós precisamos de prudência, sabedoria. Isso aqui é prudência, é sabedoria. E aí ele faz toda essa peregrinação aqui. Ele já tinha recebido as informações confiáveis. E aí ele foi ver se era aquelas informações que o irmão dele tinha dado para ele, se era verdade. Os muros estavam derrubados, portas estavam queimadas. Ele começa a observar essas portas. E aí Neemias, ele vê essa prudência, tem essa prudência. Versículo 16. Ninguém sabia, os oficiais não sabiam, ninguém sabia, os sacerdotes não faziam. E o 17. Olha que tremendo isso, amados. Nós vamos entrar agora no versículo 17. Isso é a prudência de Neemias. Vou repetir para você lembrar. É demonstrada quando ele cuida da segurança dele. Quando ele é prudente mesmo diante da oposição. Ele demonstra prudência praticando o descanso. Ele demonstra prudência ao ficar em silêncio. E ele demonstra prudência checando a informação. Passeando de cavalo lá e vendo se era assim mesmo. Foi alguém que disse, etc. Agora o versículo 17. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está com as ruínas e as portas foram destruídas. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Amados, essa é a terceira, quarta geração que já passava por ali.
sem reconstruir os muros. Eles já tinham voltado da cidade, eles já tinham voltado do exílio, e eles não tinham reconstruído os muros. Sabe por quê? As pessoas foram vivendo em Jerusalém, acostumadas com os muros derrubados. E aqui nós entramos agora no segundo momento da mensagem. A primeira é a prudência de Neemias. Agora veja a ousadia de Neemias. 130 anos, aqueles muros derrubados. Sabe o que acontece quando alguém convive com uma situação assim? Ela se acostuma. Nós perdemos a capacidade de enxergar a situação degradante que vivemos muitas vezes. Quem já passou por situações assim, os meninos que já passaram, pessoas que já passaram por dependências, por vícios, por exemplo, chega uma hora que o cara não percebe, ele não reconhece o estado que ele está, não é mesmo? Não, eu consigo parar a hora que eu quero, não sei o quê. A pessoa, aquelas pessoas que viviam naquela cidade, os muros derrubados por mais de 130 anos, eles não percebiam, eles não enxergavam mais que os muros estavam derrubados, que eles estavam suscetíveis a ataques, a problemas econômicos, a ladrões, eles perderam essa sensibilidade. Isso às vezes acontece na minha vida, na tua vida. Isso acontece no nosso casamento. Às vezes o casamento não está bem, ele está se degradando, e você se acostuma com aquele empurrar com a barriga, com aquele viver de qualquer jeito, e nós não enxergamos mais que a nossa relação não está bem. Às vezes na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com Deus, nós vamos nos acostumando com uma espiritualidade vazia, sem a presença do Espírito, sem a Bíblia, sem oração, vivemos sem isso, e você vai se acostumando. E você não consegue ver, você não consegue perceber que esses muros estão derrubados. E aí você convive há tantos anos e não enxerga mais isso. Meu irmão, há quantos anos teu casamento está sendo empurrado com a barriga? Há quanto tempo a sua vida espiritual é fria, é de qualquer jeito? Sem oração, sem Bíblia, sem relacionamento com Deus. Porque se isso está acontecendo, é porque você está com seus muros derrubados, você se acostumou em ver os muros assim, e isso já faz parte da sua vida. Neemias, quando isso acontece, o que Neemias faz? Sabe o que é isso? Quando isso está acontecendo na sua vida, ou na minha vida, nós precisamos que alguém do lado de fora veja o que está acontecendo, e alguém tenha a ousadia de falar a verdade para nós. De com amor nos dizer: você está errado, você precisa mudar, eu estou aqui para te ajudar. Foi isso que Neemias fez com aquelas pessoas. Ele chegou naquela cidade, alguém de fora, e aí ele fala: gente, os muros estão derrubados. Os muros estão derrubados. Sabe aquela frase assim: eu não vou entrar no mérito da questão, pastor. Eu não vou me envolver com aquela situação. Esse é problema deles, não é meu. Não, é problema nosso sim. A cidade é problema nosso, a política é problema nosso, a vida das pessoas é problema nosso. Nós estamos aqui na terra para ser sal e luz nessa terra. Essas frases assim, não tem nada a ver com isso. É só lembrar, abra a tua Bíblia e começa a ler lá em Gênesis, que um dia Deus pergunta para Caim: onde está Abel, seu irmão? O que tem a ver com Abel? Sou por acaso o tutor dele? Não tenho nada a ver com isso. Amados, nós estamos vivendo uma sociedade que é politicamente correto, né? É politicamente correto você não sentar com a pessoa e dizer: querido, você está errado nessa atitude. É politicamente correto você não fazer nada. O problema é dele. Agora, nós precisamos envolver-se na vida das pessoas e abençoar. E aí você vê a ousadia na vida de Neemias, quando ele convida o povo a ver a realidade. Ele diz assim em versículo 17: vejam a situação. Coloca o versículo 17 para nós lá. Vejam a situação. As pessoas jamais vão conseguir conceber, elas não vão mudar jamais se elas não verem aquilo que está acontecendo. Jamais uma pessoa vai mudar se ela não conseguir enxergar a vida dela. E o meu papel e o seu papel é mostrar ao mundo a situação que ele está, é mostrar à pessoa a situação que ela vive. Pessoas não mudam enquanto elas não encaram a realidade. Pessoas não mudam enquanto elas continuam a viver suas fantasias, seus sonhos apenas. Vivem em inércia.
sem perceber a realidade, se ela não tomar atitude. Neemias chega, vejam a situação. E aí ele diz assim: vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Neemias demonstra ousadia quando ele convida o povo a ver a realidade. Meu irmão, veja a realidade da sua vida. Veja a realidade da sua vida espiritual, do seu ministério, do seu casamento, de quem você é, da sua vida profissional. Quantos anos você tem, o que você alcançou hoje? Olhe a sua realidade. A palavra de Deus está dizendo: veja a realidade da sua vida, analise, veja ela. Mas Deus também fala para você: venha. Neemias demonstra ousadia quando ele convida o povo, sabe fazer o quê? A se mover, a ter uma atitude. Veja, mas se mova, faça algo. Pastor, mas ainda não está perfeito, eu tenho aprendido alguma coisa nesses dias. Não espera as coisas estar perfeitas para fazer, comece a fazer. Pastor, tem um projeto, comece a fazer. Mas nós tivemos que fazer os cultos online, né? E aí o que a gente fez? A gente fez esse período. Eu comecei com o culto, a gente começou em casa, quando declarada a pandemia. Karina, eu, Rebeca lá, e agora não tem um pedestal para filmar. Peguei aqui, tinha um pedestal de microfone quebrado. Peguei o pau de selfie da Rebeca, enchi de fita crepe. Está aqui até hoje, né? Já está na hora de nós melhorar na excelência aí. Mas sabe, não tem desculpa para não fazer. Pastor, eu tenho um projeto de um negócio. Comece, meu irmão. Veja, olha, mas eu não sei como começar. Comece com o que você tem. Comece com o que você tem, com o dinheiro que você tem. Pastor, mas eu preciso de R$2.000. Mude. Eu vi uma mensagem ontem que ficou impactado. Depois eu quero ver se consigo para o pessoal isso. Eu sempre falo assim, pense fora da caixa. Mas antes de pensar fora da caixa, pense dentro da caixa. Pastor, eu tenho só isso de recurso, eu tenho só isso de recurso humano, então faça com o que você tem. Se for para fazer esse sonho teu com aquilo que você tem, o que você faria? Ah, pastor, eu tenho um sonho de fazer uma empresa, mas eu só tenho R$1.000 e eu e minha esposa. Então comece a tua empresa com esses R$1.000 e com você e sua esposa. Comece com aquilo que você tem em mãos. Mova-se, tome uma atitude. Veja as circunstâncias, veja como você está e se mova. Meu casamento não está bem, então faça algo para melhorar. Não espere destruir ele. Minha vida tem algumas coisas, então se mova, meu irmão. Se mova. Foi isso que Neemias fez. Amados, o que muda o curso de uma vida não é uma grande ideia. O que muda o curso de uma vida não é um insight maravilhoso. O que muda a história de uma vida, de uma família, de uma empresa, de um negócio, é atitude. Coisas simples, tome atitudes. Se você enxergar algo que está errado, tome uma postura, tome uma atitude diante de Deus e mude. Aquele povo se acostumou com 130 anos dos muros, daquele jeito. Neemias, sabe o que ele fez? Ele desafiou o povo a iniciar um processo de reconstrução. E o texto fala, no versículo final, acho que no 19, no final do 19, ou 18, no final do 18, ele diz assim: e também lhes contei como Deus tinha sido bom para comigo. Olhe para a sua história de vida. Olhe para a sua história e comece a relembrar com gratidão aquilo que Deus já fez. Agora, no passado, seja onde for, Ele contou a história dele. É importante a gente olhar para a história nossa e ver aquilo que Deus fez. Mas o Deus que te desafiou, o Deus que esteve contigo lá no passado, Deus que te trouxe até aqui agora, Ele vai continuar com você daqui para frente. Se Deus te tirou da onde você estava, Deus te buscou, Deus te resgatou, Deus fez algo no seu passado, Deus esteve com você até agora, Deus esteve comigo até agora, Ele estará comigo daqui em diante. Você tem que crer nisso. E diante dos problemas, dos muros derrubados, das adversidades, das lutas, enxergue, tome uma posição, olhe para o passado e recobre o seu ânimo. E Neemias, ele faz isso, ele reanima o povo, contando o que Deus havia feito. Mas Deus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Nós oramos, sabe por que a gente orou por alguém ser curado hoje aqui? Porque hoje à tarde eu comecei a ter uma dor insuportável agora, sem segurando. Antes de vir para o culto, eu estava em casa. Eu falei, Deus, eu cheguei aqui com a dor. Falei, pedi para o menino aqui, para o Pedro, fazer a abertura.
A hora que eu vim nesse púlpito, eu senti Deus falar comigo assim, essa dor não é tua. E eu tenho uns negócios com Deus assim, que às vezes eu sei que é alguém que está perto que está com esse negócio. Quando eu tenho alguma coisa assim. Tem coisa que é minha. Já tive crise renal em cima do púlpito e não era de ninguém, era minha crise. Mas hoje, sabe, eu estou sem nada. Papai, amanhã eu estou em Curitiba. Eu já ia desistir da viagem. Olha a irmã na internet. Mas sabe o que é? Deus continua o mesmo. Por que eu estou falando isso? Deus continua o mesmo. Ele cura, Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo. Nós não somos a quadrangular, mas cremos nisso também. E que Ele voltará. Ele voltará. Amém? E por último, amados, Neemias demonstrou ousadia quando ele convida o povo a crer na bênção de Deus. O Deus Emanuel, que não nos abandona. O mesmo Deus que cuidou de nós até aqui, Ele cuidará a partir daqui. Você vê essas 3 palavras. Ele convidou o povo a ver. Você precisa encarar a realidade da sua vida e ver ela. Encare ela do jeito que ela está. A segunda palavra é o mover. Você precisa se mover e ter uma atitude. Veja e se mova. Em terceiro lugar, você precisa confiar na mão de Deus, na bênção de Deus. Ver, mover e bênção. Ver, mover e crer. Ver e mover e crer na bênção e na promessa de Deus. Que Ele vai capacitar você nas suas decisões, que Ele te usará. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero te pedir para o louvor estar ali. E quero te chamar à reflexão. A palavra de Deus sem aplicação não serve para nada. Serve para muita coisa. Se você não praticar, não adianta nada. E eu quero perguntar para você, que está aqui hoje, você que nos assiste pela internet. Diante dos muros derrubados da tua vida, qual tem sido a sua atitude? Neemias, ele diz assim, versículo 18, venham e vejam, Deus está conosco, pode colocar lá, e olha o que o povo diz, olha o que o povo fala, o povo respondeu, sim, vamos recomeçar a reconstrução, e encheram-se de coragem para realizar esse bom projeto. Sim, nós vamos começar essa reconstrução. Sim, nós vamos recomeçar a reconstrução do nosso casamento. Sim, nós vamos recomeçar a reconstrução daquele relacionamento com meu pai que eu tinha quebrado, com minha mãe, com meus irmãos. Sim, nós vamos recomeçar aquele relacionamento com nossos filhos que estavam distantes. Eu vou recomeçar, eu vou resgatar meus filhos que estavam longe. Eu vou resgatar, eu vou recomeçar, eu vou reconstruir. Nós vamos reconstruir a nossa espiritualidade, a minha vida espiritual que andava vazia. Sim, eu vou recomeçar a minha vida espiritual. Eu vou recomeçar o meu ministério. Você que vê essa mensagem, não sei quando você está vendo ela, mas Deus está te chamando para recomeçar o seu ministério. Esses muros que estão derrubados, Deus quer reconstruí-los. Deus quer te chamar. Deus te chama e espera de você um sim para restaurar relacionamentos com irmãos da comunidade, da igreja que você perdeu. Sim, nós vamos recomeçar e reconstruir o nosso serviço a Deus. Eu vou reconstruir aquele sonho que eu tinha na juventude, daquele negócio, daquela empresa que ia abençoar pessoas. Deus deu sonhos a você, meu irmão, e Deus quer restaurar esses sonhos, reconstruir esses muros que talvez não estão totalmente derrubados, mas existem trechos dele que estão derrubados, portas que foram queimadas. Eu oro para que Deus dê a você a visão correta, que você seja realista com aquilo que está acontecendo na sua vida, no momento que você vive. Não tenha medo de encarar suas dívidas, de fazer as contas. Pastor, tenho medo até de olhar. Encare elas. Veja a realidade nas mais variadas áreas. E eu quero pedir que Deus dê a você essa visão correta. Em segundo lugar, eu quero pedir a Deus que Deus desafie você a ter uma nova atitude diante dessa área da sua vida que você está entendendo que precisa ser reconstruída. Em terceiro lugar, que Deus relembre na sua mente, no seu coração, tudo aquilo que Ele já fez no seu passado.
E Ele renove teu ânimo hoje. E você lembra, sim, Deus, é possível. É possível. E sabe o que acontece? Assim como no texto eles tiveram coragem, você terá coragem para assumir esse desafio da reconstrução, que não é fácil, mas é possível. O povo de Jerusalém disse, sim, nós vamos recomeçar. Nós vamos começar essa reconstrução. E a minha pergunta é para você. E você, quando vai recomeçar a sua reconstrução? Quero te desafiar a ter esse momento de oração agora, a deixar o Espírito Santo se mover na tua mente, no teu coração, iluminando você para que você enxergue nesse tempo de oração o estado que está a sua vida, seus relacionamentos, alguma área da sua vida. Que Deus mostre nesse período para você a atitude que Deus quer que você tome diante dessa situação, dessa realidade que você se encontra. E que Deus, nesse tempo de oração e de clamor, Deus relembre a sua mente, o seu coração, tudo que Ele já fez na sua história. Porque aquilo que Ele já fez até aqui, Ele tem andado com você até aqui, Ele continuará a partir daqui. E eu creio que você vai ter uma convicção tal, que esse mesmo Deus que cuidou de você até aqui, é o Deus que vai continuar cuidando de você a partir daqui. Vamos orar e clamar ao Senhor. Aleluia.